Você já travou quando o recrutador perguntou qual é a sua pretensão salarial? Porque esse é um dos momentos que mais deixa o candidato seguro. E eu vou te falar uma coisa: muita gente perde a vaga exatamente nesse ponto, não porque ela não é boa, nem porque ela não tem experiência, mas é porque não soube responder essa pergunta da forma certa. E aqui começa o problema. Se você fala um valor muito baixo, você pode acabar sendo desvalorizado. Se fala um valor muito alto, fica com medo de ser eliminado. E aí muita gente tenta fugir dessa pergunta. Responde algo como: "Ah, eu estou aberta à proposta" ou "O que a empresa oferecer está bom". Mas isso na prática pode te prejudicar. Hoje eu vou te mostrar como responder pretensão salarial com segurança, sem se desvalorizar e sem se afastar da empresa. E principalmente como o RH interpreta cada tipo de resposta. Se você não me conhece, eu sou Adriana Brito, analista de recursos humanos. Eu sou formada em administração e tenho especialização em psicologia organizacional do trabalho. Ao longo da minha carreira, já conduzi centenas de entrevistas e contratações para cargos operacionais, além de processos seletivos para cargos táticos e também para posições estratégicas. E depois de participar de tantos processos seletivos, tem uma coisa que eu posso te afirmar com muita segurança: a forma como você fala do salário, como você diz sobre quanto você quer receber, é muito mais voltado para o teu posicionamento profissional. E agora deixa eu te explicar algo que pouca gente entende, né? Quando o RH ele pergunta sobre pretensão salarial, não é sobre dinheiro. Essa pergunta tem três objetivos principais. O primeiro é entender se você sabe o seu valor. O segundo é ver se você tem noção de mercado. E o terceiro é avaliar se você está dentro do orçamento da vaga. Ou seja, não é uma pegadinha, mas é uma pergunta estratégica. E é exatamente por isso que muita gente erra. Vamos falar dos erros mais comuns. O primeiro erro é quando o profissional se desvaloriza. Ele fala: qualquer valor está bom. Eu só preciso de uma oportunidade. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas o recrutador, ele pode interpretar de outra forma. Ele pode pensar: ah, se essa pessoa aceita qualquer valor, será que ela realmente sabe o valor do trabalho dela? E isso pode gerar insegurança na contratação. O segundo erro já é o oposto. É quando o candidato joga um valor muito alto, sem nenhuma base. Ele fala um número que está muito acima do que o mercado paga para aquela função. E isso pode fazer com que o recrutador pense: essa pessoa está fora da nossa realidade. E muitas vezes o processo para ali. Agora tem um terceiro erro que é mais sutil e é muito comum. É quando o candidato demonstra insegurança. Ele começa a responder e trava. Muda o valor no meio da frase, fica visivelmente desconfortável, e isso passa uma mensagem muito clara para nós: falta de preparo. E entrevista é muito sobre isso. Não é sobre o que você fala, é como você fala. Agora, você pode estar pensando o seguinte: então, qual é a forma certa de responder? E aqui está o ponto mais importante do vídeo. Não existe resposta única, mas existe uma estrutura que funciona muito bem. O ideal é você responder mostrando três coisas: que você tem referência de mercado, que você conhece o seu nível profissional e que está aberto para negociar. Por exemplo, com base no mercado e na minha experiência, eu busco uma faixa entre X e Y, mas eu estou aberto a entender melhor a proposta da empresa. Percebe o que acontece aqui? Você não se desvaloriza, você não assusta a empresa e ainda se posiciona como alguém consciente. Agora deixa eu te dar uma dica prática que pode mudar completamente a sua resposta. Nunca vá para uma entrevista sem ter uma faixa salarial definida. Nunca. Hoje existem vários sites que mostram a média salarial por cargo. Você consegue pesquisar por região, por nível de experiência e até mesmo a área. Isso te dá uma base muito mais segura, porque quando você fala com base em informação, você transmite confiança. E confiança, com certeza, pesa muito para uma entrevista. Agora, tem um detalhe que muita gente ignora e que pode fazer você tomar decisões melhores. Salário não é só o valor fixo. Você precisa olhar o pacote completo: benefícios, plano de crescimento, ambiente de trabalho e estabilidade. Às vezes, uma vaga que paga um pouco menos hoje pode te dar mais oportunidade no futuro. E é isso que precisa ser considerado. Deixa eu te mostrar um outro cenário que acontece muito também. Às vezes, o candidato até fala um valor dentro da média, mas fala de um jeito inseguro, baixando o tom de voz.
hesitando, como se estivesse pedindo desculpa. E isso enfraquece completamente a resposta. Porque, mais uma vez, não é só o valor, é a forma como você se posiciona. E aqui vem algo muito importante. Muitas pessoas não perdem a vaga por causa da pretensão salarial. Elas perdem pela forma como respondem essa pergunta, pela insegurança, pela falta de clareza, pela falta de preparo. E aí, poderia ter sido evitado, porque muitas pessoas procuram fazer a simulação de entrevista. Porque durante a simulação você consegue treinar esse tipo de pergunta, ajustar a sua resposta. Você começa a ganhar mais segurança e entender como você está sendo percebido. Porque às vezes você acha que está indo bem, mas está transmitindo insegurança sem perceber. E quando você ajusta isso antes da entrevista real, a diferença é muito grande. Você fala com mais transparência, você se posiciona melhor e transmite muito mais confiança. Se você está participando de processos seletivos ou quer se preparar melhor para entrevistas, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para falar comigo diretamente no WhatsApp. Lá você pode saber mais sobre como funciona, né, a simulação de entrevista e também tirar suas dúvidas. Porque muitas vezes a diferença entre você perder uma vaga e conquistar uma oportunidade não está apenas no currículo, está na forma como você se posiciona durante a entrevista.